Olá, sobreviventes deste planeta Terra! Vamos conversar hoje com Dama da Noite. E eu trago aqui para vocês uma leitura que eu gosto muito de fazer com o tarô e o pêndulo. E nós vamos verificar uma parte, uma área, uma situação da sua vida que talvez você esteja precisando de conselhos. E estes conselhos podem ser para te trazer, e assim eu desejo, clareza, que você desperte e que você tenha aí grandes viradas de chave. Às vezes o nosso eu mais profundo está nos dizendo coisas que o nosso mental, o nosso cérebro, tem dificuldade de interpretar como algo legítimo, real. São as situações distorcidas nessa matrix. Isso é muito comum. Nós vivemos o tempo inteiro distorcendo situações por conta de traumas, bloqueios vividos. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística. Eu não estou muito afim de me apresentar aqui, mas vamos conversar com Dama da Noite, que é essa minha grande guardiã, que me assiste, que me traz luz, verdades, nem sempre tão gostosas, mas que eu sempre agradeço. Por quê? Entender as nossas sombras faz parte para que a gente possa jogar luz nelas, sem entender, sem aceitar algo que realmente está acontecendo na nossa vida. Não tem como andar para frente. Nós ficamos paradas no túnel do tempo. E eu vou trazer aqui duas opções para vocês, com os arquétipos animais e o cavalo. A representação muito clara, né? Desta minha guardiã, que trabalha muito com a energia destes animais também. Inclusive, nos pós-atendimentos, em sonho, minhas clientes sempre me enxergam neste arquétipo do cavalo. Muitas vezes o cavalo tem até uma boquinha que fala, eu já falei aqui para vocês, né? E sai a minha voz. Então não podia ser um arquétipo aqui mais interessante. Aqui o tatu. Vamos ver o que então que tem na sua energia. Veja qual é o arquétipo que está te chamando a atenção e não crie ilusão. É o arquétipo que está te chamando a atenção. Cuidado com as distorções aí do seu mental. Vamos começar com o cavalo. Vou trazer aqui uma pedrinha, olho de tigre. E eu vou trazer o pêndulo para verificar aqui uma área da sua vida que está precisando ser olhada, que talvez você está distorcendo, não está querendo ver, ou até enxerga mais uma visão meio turva. Qual área aqui, por favor? Saúde, relacionamentos, profissional, vida pessoal. Tá falando de vida pessoal aqui. Olhar para você, né? E que situação aqui precisa ser avaliada, mais um esclarecimento com o pêndulo. Dentro da vida pessoal, qual situação aqui? Gente, o pêndulo andou um pouquinho e ele parou na maternidade. Vamos ver o que isso quer dizer, tá? Talvez
A maternidade, vamos começar pela nossa mãe, né? Ela influencia muito a nossa vida pessoal, em vários aspectos. Vamos entender o que esta maternidade quer nos contar aqui, tá? Ai, Senhor. Eu vou trazer aqui 3 cartinhas com o oráculo energético. Minha querida dama da noite, minha vela apagou, acabou, e ela está pedindo aqui uma vela de cor roxa. E eu não vou teimar, eu vou trazer aqui, paciência aí, por favor. Você, se não nasceu de 7 meses, aguente as pontas. Pronto. Vamos lá. O que esta maternidade quer nos contar sobre a vida pessoal dos consulentes que se conectaram com o cavalo, o pássaro, o mar, os peixes e os caminhos. Quero trazer aqui algo relacionado ao seu desenvolvimento, à sua prosperidade, à sua comunicação, aos seus propósitos, aos seus caminhos de vida, trabalho. O que mais? Tem 2 datas aqui, 16 de agosto, 13 de agosto, podem ser significativos para você, pode ser a data de alguém, a sua, algo que aconteceu nessa época. No ano passado, para algumas pessoas. A roda da fortuna, a louca e o diabo. Aqui você está tentando com muita força, com muito êxito, com muita força, buscar o êxito, né? Dentro das suas questões de propósitos, propósito de alma, finanças, profissão. Você está lutando, você está tentando, você está sendo fiel, você está tendo fé aqui, né? Para desempenhar algo que é um propósito seu, que é algo que você realmente aqui gosta de fazer, tá? Tem muito a ver com prosperidade. Aí veio essa questão da maternidade, né? Vamos entender o que as cartas querem dizer com essa maternidade. Provavelmente tem a ver aí com a sua mãe, né? Vamos tirar umas cartinhas aqui de frases sistêmicas, porque quando vem a mãe, né, gente? Ela tá dizendo o seguinte, tem mãe, olha para essa imagem aqui, né? Imagina um potrinho, né? Um cavalinho aqui. Como se essa fosse a imagem de uma égua, não sei, né? Se é uma égua, mas tem mães que empurram para frente, né? Quando o potrinho nasce, esta égua aqui fica ao redor ali, né? Auxiliando, lambendo,
dando umas cabeçadas para que esse potrinho levante. Mas talvez você não tenha esse estímulo aqui, tá? Talvez você não recebeu essas cabeçadas aqui no início da sua jornada, né? Para que se levantasse, para que criasse força. O amor é a cura para a sua dor. Rumi, eu fui leal a você. Eu sou responsável por tudo que escolhi viver. Eu fico somente com o que é meu. Minha alma inclui todo o meu sistema, agora não há mais sofrimento. Então vamos entender aqui o que essa maternidade quer dizer, o que essas frases querem dizer. A torre fala de estabilidade. O cavalo, você quer avançar aqui, né? Você quer estar em busca de estabilidade, de respostas, de resoluções. Eu não vejo aqui pessoas arriadas, tá? Pessoas deitadas, pessoas paradas, acomodadas. Não, eu vejo aqui pessoas buscando, tá? Não são pessoas paradas aqui, são pessoas que buscam, tá? A casa, o jardim, mas o que estão encontrando? Escassez. A resposta está vindo como escassez e você não entende, né? Eu estou fazendo, eu estou caminhando, eu estou tentando resolver, eu busco por aqui, eu busco por ali, mas eu estou recebendo escassez. A foice, as nuvens e o chicote. Bom, gente, aqui há uma necessidade, tá? De fazer aí um corte. De uma energia, sim, que está sendo direcionada a você. Uma energia que não é legal, tá? Nem um pouco. Uma energia de escassez, de prisão, de controle. Você, a cegonha, a cobra. Você está passando por diversas transmutações. Muitas transmutações, muitas modificações, transformações. E não são aqui transformações pequenas, são assim transformações que vêm na sua célula, tá? Que desde criança já estão até a fase adulta te assombrando. E tem a ver com o seu propósito de vida, tá? Um propósito aqui muito bonito, a cegonha e as estrelas junto. Os livros, gente, aqui é um propósito, tá? Você tem um propósito aqui de transformar aqui coisas, pessoas, situações. Você tem essa alma. É um propósito bonito isso. Mas tem algo que te leva à escassez. Nitidamente aqui, a carta do diabo, que fala de materialidade, de tangível, a carta dos peixes, tá? As flores, o navio e o sol. É um propósito aqui que é para você brilhar, não tem erro aqui. Não tem erro. Não tem erro. Mas você está recebendo uma energia aqui de escassez. E eu quero entender o porquê, tá? O cachorro, os trevos, o lírio, a cruz, a montanha, a âncora. Gente, há um sofrimento aqui por conta de uma estagnação, de uma paradeira. Cruz, montanha e âncora, gente. Tá aqui mexendo, né, com questões aqui muito profundas suas, emocionais. Tem energia aqui de um relacionamento, tá? Vamos entender o que é isso, que relacionamento é esse. Eu vou trazer o baralho de Dama da Noite para me auxiliar aqui. Porque isso tá tão escondido de você, do seu inconsciente, que até mesmo na sua energia aqui para leitura, eu estou tendo dificuldade. Pois, olha, tem a ver com maternidade, né? Com a mãe.
Mas eu acredito aqui que você esteja envolvida em algum relacionamento que te traz estagnação, tá? E, gente, não é colocar culpa no outro. Não, a responsabilidade é nossa, até mesmo de ter entrado e permanecer dentro de um relacionamento que nos traz escassez. Por quê? Por falta materna aqui. Muito grande uma falta materna, tá? Então, aqui o que acontece, gente? Tem um relacionamento, a carta tem um relacionamento aqui, que está drenando a tua energia, gente. Ratos e chicote, a foice. Olha, drenando é pouco, tá? Então, por falta materna aqui, N situações, gente, que podem ser a falta materna. Perdas, uma mãe que não foi suficiente, né, para você. Você entende que ela não foi suficiente, ela deu o que pôde, mas talvez não foi suficiente para sua criança ferida. E aqui você está dentro de parcerias, relacionamentos, um casamento, seja lá o que for, pode ser um casamento aqui, tá? Que te estagna a tua energia. Mas paradinha, você não entende. Eu tenho propósito, eu tenho amor, eu tenho vontade, eu faço e isso não desenvolve. Por que não está desenvolvendo? Você está sendo leal aqui, tá? A mesma situação que uma mãe viveu. E você precisa, talvez, utilizar esta frase, tá? Eu sou responsável por tudo que escolhi viver. Sim. Você escolheu. Tá certo que você foi leal, né? Eu fui leal a você, querida mamãe. Vivendo a mesma história. Sendo subjulgada. Colocando à prova a autoestima desta mãe. Talvez você presenciou essas situações. Esta mãe aqui não deu conta do recado e você está indo pela mesma linhagem. Nós precisamos ter olhos de ver, gente, por conta das nossas carências emocionais, tá? A carência materna, quando ela não foi preenchida, trabalhada, ela é tão grande, é tão profunda, que você enxerga flores até no maior manipulador, no maior narcisista. E hoje eu ainda fiz um post ali falando sobre relacionamentos narcisistas, e aí não há, a energia está propícia para isso, e eu venho trazer o que eles mentores me falam, tá? E eu sou prova viva, porque já passei por mão aí de alguns relacionamentos narcisistas, tá? E não falo só aqui de relacionamento homem e mulher, parental, amigos. Então, assim, aspectos controladores, aspectos narcisistas, manipuladores, não importa, em algum grau. Então, eu sei o fardo que isso traz para a vida da gente. Você precisa apenas se olhar no espelho e observar como que você está. Eu passo os dias sem energia, Samantha. Eu tento equilibrar lá os meus chakras, mantras, mas passa dia e passa noite, parece que eu estou sendo sugada, parece que eu não consigo desenvolver. Você não vai enxergar a manipulação na sua vida enquanto não se preencher de amor materno. Porque você vai fazer de tudo para negar, por conta da sua carência, de não dar conta da sua existência, que você está sendo manipulada. E isso pode estar influenciando aí a sua maternidade também, caso você seja mãe. Porque os filhos captam tudo, né? Eu sempre gostei de observar os desenhos do meu filho quando ele era pequeno. E eu falei numa tiragem aqui, vou repetir isso porque tá pedindo para me repetir, talvez alguém não tenha escutado, em determinado relacionamento manipulador que eu vivi, narcisista, abusivo. Não era narcisista, era abusivo. O meu filho tinha uns 4 anos, talvez. Ele desenhou eu no centro de uma folha com várias armas viradas para mim.
mas ele não vê nada, ele não está vendo nada. Quando nós estamos envolvidos em relacionamentos manipuladores, narcisistas, nós chegamos num grau tão profundo de dor e de loucura e de falta de estabilidade que a gente não consegue mais esconder nem mesmo dos filhos. Os filhos estão vendo. Meu filho chora, vamos dizer assim, né, que seja o seu caso aí, meu filho já tá grande. Seu filho chora do nada, tem pesadelo, às vezes tá fazendo birra demais, te contrariando demais. Ele está querendo dizer alguma coisa, gente. Então a sua falta aqui de acolhimento, de nutrição materna, está te trazendo desequilíbrio. Você não está conseguindo equilibrar a sua balança aí do pensamento racional. Olhar uma situação tóxica e enxergar que ela é tóxica. Uma coisa é querer, eu digo por experiência própria, apostar num ser humano, porque eu acredito que todos os seres humanos são dignos de transformação, mas quando eles querem. Uma coisa é apostar num relacionamento quando a pessoa quer transformar-se. Eu atendo aqui muitas mulheres, inclusive que passam por relacionamento narcisistas, em que a prova viva de que esta pessoa está, de que este homem, né, este relacionamento está repetindo sistematicamente as mesmas coisas relacionamentos que já estão há anos perdurando. E a pessoa ainda está naquela fé repetida, né? A roda da fortuna e o louco, aquela fé repetida, só que tóxica, de que esta pessoa vai se transformar. Enquanto isso, a sua vida está um caos. E veja como está a vida deste relacionamento. Algo mudou ali, desta pessoa, deste parceiro. Essa pessoa modificou alguma coisa. Ou é sempre você, porque o manipulador, o narcisista, ele sempre joga a culpa para você. E não estou dizendo que você é o alecrim dourado, não, nós não somos o alecrim dourado. Só que isso é toda hora. Você não tem mais voz para falar. Você já não aguenta mais pedir as mesmas coisas. Que muitas vezes são pedidos simples. Porque a gente é tão provada dentro de um relacionamento narcisista que a gente vai trazendo da alma aquela humildade de pedir, mas quando vê aquele excesso de humildade está te transformando numa coisa murcha. Eu vi uma velhinha sugada assim. Você está perdendo a vitalidade. Se essa pessoa quisesse realmente mudar, vendo e percebendo que você está sofrendo, se ela te amasse realmente de verdade, com o coração, acha mesmo que ela já não teria modificado algumas coisas? Aquilo que você solicita para o outro é algo paranoico, absurdo, anormal? Ou você está pedindo algo que é saudável, que é coerente e que vai trazer melhorias para vocês como um todo? Você já não tem mais entendimento, lógica, discernimento, porque o manipulador faz a gente perder o discernimento, a coerência, a razão, a lógica. E aos poucos vai te minando, tirando as tuas forças. Para que você necessite ainda de auxílio e não possa sair de perto dele. A vela trabalhando aqui muito. Olha ele aí, ó. Eu tô falando sim.
com alguém que está passando por um relacionamento narcisista. Tem pessoas que não querem ver, né, gente? Esses dias eu atendi uma pessoa, esses dias não, faz tempo já, muito tempo. Ela chegou até mim falando muito, e eu deixei ela falar sobre o parceiro que estava casada, sei lá, mais de 10 anos, e que ele impedia ela de fazer coisas assim que saudáveis, né? No grau master. E ela tinha consciência, no sentido de que essa pessoa estava dominando a vida. Uma mulher que estava já exausta, em frangalhos, e não continuou o tratamento, é óbvio, né, gente? Porque quando foi dito ali, você está sendo manipulada, você está dentro de um relacionamento extremamente tóxico. Inclusive, o pai, ela tinha um filho, tem um filho, né? E o pai falava palavras absurdas para esta criança. Frases absurdas para essa criança. Se tu for igual a tua mãe, tu nunca vai casar. Imagina que grau de discernimento tem uma mãe que permite ainda que dentro da sua casa exista uma criatura que diga isso para o seu filho. Que trauma vai ter essa criança? Desencanto, desalento. Essa criatura que você está aqui é Dama da Noite falando, gente. Vem assim mesmo, dessa forma, tá? Então, assim, ó. Essa criatura que você está envolvida, você já está desencantada há muito tempo. O que te falta é coragem. Falta de nutrição materna. A tua vida pessoal está um caos. Uma vez eu escutei também uma frase de uma dessas pessoas, né, que eu atendo de relacionamento tóxico, que disse, mas eu não estou disposta a abrir mão das minhas regalias que eu tenho. Por conta de estar sendo amparada financeiramente, né, neste relacionamento. Pois então, permaneça. Até que a dor seja tão insuportável que aí a pessoa desiste de tentar mudar aqui o cidadão. O problema é a gente esperar a dor ficar insuportável, gente, porque aí você já tá a capa da gaita, vai ter que se reconstruir do zero. Uma coisa que poderia ter sido feita em parcelas, em doses homeopáticas, e saindo, e se melhorando, e se levantando, aceitando que precisa sair do relacionamento, não precisa sair da noite pro dia, tem que ser inteligente para sair do relacionamento narcisista. Mas não, espera a água bater no nariz, quando não estiver mais respirando, chuta o pau da barraca, aí a coisa fica insuportável, gente. Aqui tem um final, abaixo da carta do homem, arremate, despedida, perda. Você só está tendo perdas. Eu não vejo notícias alegres aqui na sua vida. Eu vejo um desestímulo aqui. As suas mudanças, né? Perceba se geralmente acontece isso, tá? Nos relacionamentos, tudo que você leva, compartilha com esse companheiro aí, que você quer fazer uma mudança, que você quer fazer um projeto, que você quer fazer isso, quer fazer aquele outro, perceba as frases e as palavras sutis de desestímulo, colocando você em dúvida se você consegue ou não, ou tentando modificar a forma que você trouxe, te colocando em questionamento também, será que eu estou fazendo certo? É tudo muito sutil, gente, e precisa ter olhos muito fortes para ver isso.
Tem alguém dizendo aqui, não tá fácil. Ó, precaução, perda embaixo da carta do homem, tá, gente? Arremate, despedida e perda. Aqui você está tendo muitas perdas, 2 palavras de perda aqui. Uma atrás da outra, e alguém que tem um poder extraordinário aqui, com um propósito de vida, que meu Senhor Jesus. E talvez aqui, abre parênteses, 1 caso, 2, alguém aqui. Isso aqui se trata de uma mãe narcisista. Você está colado aí nesta mãe. Manipuladora, controladora, e para que você venha a ter a tua libertação, a tua prosperidade, sair da escassez, você vai precisar virar as costas para o vitimismo e para as manipulações sutis que esta mãe faz. E isso é difícil, gente, porque a gente pensa que a gente está sendo maldosa, cruel. Tudo muito invisível, gente. Eu não posso cortar vínculos, pobrezinha. Bom, gente, aqui eu me estendi demais, tá? Então, assim, tenha olhos racionais. Você vai precisar de racionalidade. Você vai precisar desligar o botão emocional. Não seja emocionada, não. Não seja emocionada aqui. Eu não gosto dessas frases que as pessoas... eu sou emocionada. Eu gosto de ser emocionada, mas também gosto de ser racional. Eu acho que o equilíbrio é a base de tudo. Pessoas emocionadas se perdem. Excessivamente emocionadas se perdem. E não é legal, gente. É legal a gente ter o equilíbrio. Por isso que é o mais difícil dessa vida, né? É ter o equilíbrio. É saber sair de uma situação emocional quando precisa e entrar numa situação com mais emoção quando precisa também. Esse é o maior. É a maior dificuldade. Mas neste caso você tem que sair do emocional e trabalhar a sua questão de falta materna. E eu te digo uma coisa, quem teve mãe falecida muito jovem, a dor é tão profunda, invisível, que você vai precisar fazer vários, inúmeros trabalhos de nutrição do seu feminino. É uma dor profunda. É uma dor que só quem passa sabe. E eu vou ler aqui o cavalo, tá? Atua com energia de poder verdadeiro e mobilidade livre. Mobilidade livre, que você não está tendo mobilidade livre. Porque talvez tudo que você tente fazer, você é boicotado por palavras sutis. Não sai hoje, fica mais um pouco. Não, quem sabe você fica em casa. Perceba se seu filho, sua filha não está constantemente doente. Filhos doentes, pais doentes. É hora de aprender a andar em novas direções. Do autoempoderamento. Quem passa por um relacionamento narcisista não tem poder mais. O empoderamento está lá debaixo da sola do pé. Vai precisar se reconstruir aos poucos. Vai precisar de energia espiritual, vai precisar de trabalho técnico-terapêutico, vai precisar de alguém apoiando quando você estiver querendo desistir novamente. É um trabalho árduo, eu digo por experiência própria, eu levei muitos anos para me reconstruir. De relacionamentos narcisistas que não foram nenhum nem dois. Ou um manipulador, ou controlador, ou abusivo. Momento de fortalecer a comunicação e os relacionamentos. Compartilhar dons com os demais. Sim, aqui os teus dons estão... A pessoa que está sendo manipulada, os dons e talentos dela estão guardadas dentro de um baú a 7 chaves. Porque já não acredita mais no que é capaz.
Eu sou a compaixão, o amor, a segurança desperta da liberdade do espírito agora. Eu sou a promessa de experiência com maturidade. A força e o poder do alto para mim e para todos os envolvidos no meu mundo. Aqui você precisa ser a força para o seu filho. E eu disse para vocês, e vou repetir aqui, naquele desenho que o meu filho fez, com as armas apontadas para mim, o que me deu estímulo foi aqui. Eu disse, agora acabou. Só deixei uma carta. Muito obrigado por tudo. Estou indo embora. Mudei de estado. Mudei de estado. E eu digo mais. Esta pessoa continua ainda maltratando outras mulheres. Não porque eu estou indo buscar, porque o universo nos traz informações. A gente descobre. E aí Deus nos mostra, olha a fria que você saiu. Imagina, se essa pessoa 10, 15 anos depois ainda continua o mesmo ser humano. E você lá achando que ia poder dar conta de mudar. Talvez não. Era alguém mais jovem que eu, isso não quer dizer, né? Não quer dizer nada. Mas no caso daquela pessoa, uma pessoa muito ferida, com muitas feridas emocionais de pai e mãe, muito fortes. Eu tentei, mas não consegui. E talvez você também não vá conseguir. Vai precisar sair. Deixar uma carta. E sair com a sua coragem mesmo. Às vezes até no medo. Enfrentar as suas vaidades, o seu ego. Em prol de você e talvez se você tenha filho. E eu já disse aqui outras vezes, se você não tem coragem por você, faça pelo seu filho. Você tem uma missão, uma das maiores aqui nessa terra. Quando a gente resolve ser mãe, ser responsável por um filho, é isso, tá? Um filho na fase infantil. Esta é a missão. O tatu. Vamos ver aqui com o pêndulo, né? Até já me esqueci. Liberando a energia da primeira tiragem, por favor. Qual área? Quem se conectou com o tatu? Saúde, relacionamentos, profissional, vida pessoal, por favor. Ó, hoje é para falar de relacionamentos, né, gente? Agora foi direto nos relacionamentos aqui. Qual situação? Aqui também você está tendo conflitos com familiares, tá? Vamos entender o que é isso. Conflito com familiares. Liberando a energia da leitura anterior. Diego, Diogo, Roberta, sobrenome Barcelos, Fátima, Douglas, Rogério, Betina, Félix, pirilampo é vagalume, né, gente? Me corrijam aí se não é, mas me veio essa palavra na cabeça, pirilampo.
a morte, o mundo. Uma fase aqui de mudanças boas, né? Encerramento de um ciclo para algo novo aqui. No trabalho. E vamos entender o que são esses conflitos familiares aqui. Eita, nós! Eita, nós! Então, nós temos aqui a carta da magia, a carta da casa que fala de família, a carta da maldade e a carta da cabra. Aqui você está recebendo... não é uma energia boa, tá, gente? De familiares aqui, de alguém, de algum familiar. E aqui sim eu posso estar falando de maldição familiar. Gente, maldição familiar é todo aquele pai que por medo de ficar só, de não dar conta da própria vida, das suas carências emocionais, amarra um filho, amarra a prosperidade de um filho. Com pensamentos muito cruéis. E às vezes são inconscientes. Aqui o tatu me traz a necessidade de proteção, tá? Autoproteção aqui. Porque, gente, é um assunto difícil de falar aqui. Eu peço auxílio à minha querida dama da noite. Gente, pais, ou pai ou mãe, tá? Que se sentem abalados com a sua prosperidade, existe isso, tá? Existe disputa de uma mãe, de um pai, que não deu conta da sua vida, que viu a sua vida se esvair por conta de N situações, que está insatisfeito com a própria vida, que poderia sim mudar, que sempre há momento de mudar, melhorar, mas prefere sentir inveja do próprio filho. Isso é uma maldição familiar terrível, mas que só vai te pegar se você estiver carente de mamãe ou de papai, porque daí tem uma ferida emocional de rejeição, de abandono, e aí você se sintoniza com esta maldição. É um assunto muito, muito delicado de se falar. Mas existe, gente, existe. E estes pais, às vezes, ou quase sempre, não vão admitir que sentem isso, deixando você sentir-se culpado por até pensar sobre isso. Só que existem fatos reais, você está vendo, mas não consegue enxergar. Já foi dado inúmeros sinais para você, através de frases ditas, sutis. Tudo que você faz vem acompanhado de uma frase, de um pai, de uma mãe. Nossa, eu sempre quis fazer isso. Nossa, eu gostaria de ter sido isso. Perceba. Não vem acompanhado de um estímulo, vem acompanhado de um desejo de não ter dado conta. Porque quando meu filho vem me contar algo que ele tá tendo êxito, a primeira coisa que eu falo, meu filho, eu te abençoo. Que a tua vida progrida, cresça. Vira as tuas costas e vai. Eu sou maior, eu venço aqui qualquer coisa. Não olha para trás, vai para frente. Eu dou conta da minha história. E isso é abençoar um filho. Agora, se você fica escutando aquele mimimi, aquela toda loucura de história dos pais que não estão dando conta da vida e se vitimizando e te trazendo para culpa, isso é maldição.
e te pega através da culpa, das carências, da rejeição, do abandono que você sofreu lá na infância. Então você precisa ser leal a este pai, aceitando a maldição. Mas você dá conta de dizer não para isso. Essa maldição se quebra quando você se nutre a tal ponto, e eu falei isso numa tiragem, eu acho que foi ontem, de você abençoar a própria história. Você consegue dar conta de não necessitar da bênção de um pai que não vai te dar, porque não tem culhão para fazer isso? Você tem capacidade de se abençoar? Vai precisar. Porque talvez estes pais não dê conta de fazer isso para você. Somos iguais, nem mais, nem menos. Seus pais nasceram numa terra de meu Deus com as mesmas energias primordiais de luz, de centelha divina que você. Todos nós descemos aqui com esta mesma luz interna que a gente precisa lapidar ao longo da nossa história. Não é fácil para ninguém. Alguns conseguem mais rápido, outros não. Mas todos somos iguais, todos temos o poder de mudar as nossas vidas. E você não pode se culpar por crescer, por melhorar, por progredir, por conta de pais que são eternamente infelizes. Este assunto é um assunto que dói. Quando esta verdade chega até a gente, que nós não temos a bênção de um pai ou de uma mãe, bem pelo contrário. É aquela bênção embustida, né? Sim, eu te abençoo, sim, eu quero que você progrida. Mas está sempre fazendo uma chantagem emocional para te prender. Te incutindo culpa. Filho ingrato, não me vê. Não me abandone. Olha isso. Eu sou grato por você cuidar de mim. Acabei de falar aqui. Filho ingrato. Eu sou grato. Mas eu não sou prisioneiro de você, mamãe. Deixe-me crescer. Deixe-me progredir. Cuide da sua história, querida mamãe e papai. É muito doído escutar isso, gente. Mas eu conheço e passo e vivencio com as minhas clientes, dentro da minha própria história, situações como estas. E não são poucas. Pessoas que estão amarradas na culpa por quererem crescer, progredir, porque tem pais infelizes com a própria história. Você vai precisar dizer não. Você vai precisar seguir em frente. O seu trabalho te espera. Silêncio é a sua maior ferramenta. O silêncio é de ouro. Para papais e mamães que enviam energia de maldição pra gente. Não conte nada da sua história. Não fale. Porque estes pais estão tão infelizes que não olham para você com olhos de bênção, e sim de inveja. Isso é ruim de ouvir? É horrível. Mas acontece. E a aceitação é o primeiro passo. Eu abandono as dificuldades e sigo o meu caminho. Querido papai, querida mamãe, estas dificuldades não são minhas. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
Não dá nem para usar a frase sistêmica que a gente fala algumas vezes, né? Eu peço que você abençoe a minha vida, porque nestes casos aqui, não peça essa bênção. Você vai precisar dizer tchau. Virar as costas. Silêncio. Eu respeito o seu destino. Queridos pais, eu respeito. E peço que respeitem o meu. E nem eu peço, aqui eu declaro, que a gente está lidando com maldição aqui. Eu declaro que respeitem as minhas escolhas. Tem uma mãe, um pai aí que fala o tempo inteiro isso aqui, ó. Eu me sinto tão sozinha, eu me sinto tão sozinho, e agora? Porque são tudo que eu fiz por vocês. Tudo que eu fiz por vocês a vida inteira, agora estou aqui jogada às traças. Ai, meu Deus, com este marido que me consome, pois foi você que escolheu, querida mamãe e papai. Eu preciso olhar para o meu destino. É muito doído, gente. Há necessidade aqui, sim, de um arquétipo de tatu para se defender deste vitimismo todo. Não é fácil. Não é fácil, porque você recebe emanação energética, por isso chama maldição familiar, gente. E só pega porque você ainda tá cheio de culpa. Falta de nutrição aqui que não teve, né? Pais sofridos. Então precisa se nutrir, buscar esta nutrição, né? Trabalhar com terapias aqui. Nesses casos o silêncio é de ouro, tá? Os trevos. Aqui tem um salto aqui, quântico, de prosperidade, de coisas novas, de crescimento na sua vida. Quando você abandonar a querida mamãe. Eu vou trazer aqui pais, tá? Mas essa carta fala da mãe. Como é uma leitura coletiva, eu vou trazer como uma autoridade, que essa carta também pode dizer figuras de autoridade, tá? Maiores que você. Você dá um salto quântico quando parar de se culpar. Você anda para frente, olhar para o seu destino, a carta do navio. Autonomia, corte o cordão umbilical. Tem pais que não vão se curar nesta vida, gente. Por mais que a gente queira. A única coisa que a gente pode fazer por eles é oração. Oração sem ficar pedindo coisas. Por favor, cure minha mãe. Não. Irradiação de luz. Eu envio luz para você, querido papai, querida mamãe, que vocês possam receber da minha energia de luz. Saúde, paz, coisas bem genéricas, assim, não se aprofunde. Porque aqui são pessoas que já tentaram de tudo. Inclusive, abdicaram de uma boa parte da sua história de vida para tentar salvar aqui alguns pais. É hora de você viver a sua individualidade, a sua independência. Olha o dinheiro aqui, ó. Essa independência, gente, esse dizer tchau, volta a te trazer bons olhos para quem você é. Que sim, você é digno de receber prosperidade, dinheiro,
relacionamentos. Você não precisa viver a história infeliz. Infelizmente, gente, não tem aqui papa na língua para falar sobre isso. Você não tem que viver a história infeliz do destino dos teus pais. A escolha foi deles. É destino deles. Falar que no lado espiritual foram eles que escolheram antes de reencarnar viver esta situação. Foram dadas as mesmas oportunidades que estão sendo dadas para você. Então, porque cargas d'água você tem que ser infeliz por conta de uma infelicidade dos pais. Dai a César o que é de César. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Viva a sua história. Aqui tem um pesar, né? As nuvens, o coração, um sentimento de traição. Estou traindo. Sim, é o primeiro falando aqui como terapeuta. Essa primeira sensação que vem para um filho que vira as costas, que precisa virar as costas. Eu não estou falando aqui de pais doentes, acamados, gente. Não, estou falando de pais lúcidos, orientados, conscientes. O primeiro sentimento que vem é o de traição. E quando eu estou incorporada de um sentimento de traição, o que eu recebo na minha vida? Boicote. Nada mais, nada menos. Aqui, ó. Aqui, ó, o trabalho, ó, gente. Aqui você tá escasso por conta disso, tá? E eu não tô falando aqui, gente, é uma leitura coletiva. Você precisa ter discernimento. Se você não sabe se está vivendo isso, e às vezes a gente não sabe, isso é extremamente difícil de interpretar. Até que ponto eu estou sendo cruel, até que ponto eu preciso ser cruel. Isso é bem difícil de interpretar. Não é fácil, gente. Mas para alguns aqui, é essa história toda que eu falei aqui. A escassez financeira, falta de ânimo, vitalidade para trabalhar, para estudar, para crescer, tem a ver com a culpa de estar traindo aí, de fazer diferente da história que os seus pais vivem ou viveram. Posso estar falando de pais mortos aqui também. E aqui, ó, chegou a hora de você olhar para o seu destino. A carta do homem fala de uma energia de ação, de movimento e de racionalidade. Aqui você vai precisar também de racionalidade para olhar para o seu destino, para o seu propósito. Nem trouxe as cartas de dama da noite aqui. Mas vou trazer rapidamente aqui. Nossa, que perfume que eu tô sentindo, gente. O punhal. Os próprios guardiões aqui, né, estão auxiliando você. Você, a carta da consulente. E uma pessoa aqui intermediária feminina, que eu falei muito, a energia da mãe, tá? Mas que pode ser, sim, um pai, uma mãe. Tanto faz aqui. Aqui, dependência, né? Insistência excessiva em ainda olhar para trás e se culpar, ó. Recordações, ó, olhar para trás, recordações, passado. Aqui tem uma insistência em olhar para a dor destes pais e cortar aqui o cordão umbilical. Relacionamentos felizes, as moedas, é o que você vai receber. Assim que você cortar a dependência de alguém que não vai te abençoar. Você ganha relacionamentos felizes e moedas.
negócios, pessoas que chegam, parcerias. Porque aqui você está amarrada, colada, de braços dados, com o passado trágico dos familiares. Depois dessa tiragem, nos próximos dias, ou quando você vir assistir este vídeo, talvez você tenha revelações claras sobre o que eu disse de você não esperar mais a bênção de alguns pais para progredir. Você vai precisar se abençoar sozinho. É como eu falo sempre, né? O cachorro é aquele que lambe a própria ferida para cicatrizar. Você vai precisar. E assim que você fizer isso, você vai encontrar pessoas que vão unir-se a você por afeto genuíno, por parcerias genuínas. Quando você sai da culpa, do sentimento de estar traindo seus pais. Tem revelações aqui para os próximos dias disso que eu estou falando. Você vai enxergar com clareza. Olhe, escute várias vezes. Se tiver dúvida, me chama que eu te ajudo a interpretar. Se você está ficando louco ou não, porque sim, a gente acha que está ficando louco, que a gente está sendo maldoso, que a gente está sendo cruel, egoísta. Ai, meu Deus! Não, gente. Em muitos casos você não está louco. O tatu atua com a energia da autoproteção. O tatu protege-se como uma bola quando ameaçado. E você vai precisar fazer isso. Gerar mudanças no que concerne ao espaço pessoal. Você vai ter que criar o seu espaço pessoal. Até aqui você vem. A partir daqui não entra mais. Vai amaldiçoar na casa do capeta. Querido papai, querida mamãe. Eu sou livre. Infelizmente, gente, é um aprendizado para a nossa vida. A gente escolheu os pais, né? Então, algo há de aprendizado nisso. E qual é o aprendizado maior? Aprender-se a amar acima de qualquer coisa. E quer qualquer coisa maior que um pai e uma mãe? Aqui você se desamou demais em vidas passadas. E agora está tendo que superar isso. Hora de estabelecer limites conscientes, emocionais e físicos. Foi o que eu disse. Dizer não. Eu sou a certeza do poder da vida saudável de forma integral e absoluta. Eu me abro para todas as experiências com confiança e empatia. Sou livre por ser protegido pelo escudo de defesa da presença superior divina. Se você não tem quem te abençoe, tem sim divindades que estão atrás de você, te enviando luz. Inclusive nos meus atendimentos e nas constelações familiares, quando tem um pai narcisista, uma mãe, que não abençoa os filhos, eu trago ali ancestrais maiores curados, eu trago entidades de luz para te levar para frente, porque você não vai receber a bênção daquele pai. Não adianta ficar esperneando. Não adianta ficar olhando ali, papai, olhe para mim, papai. Não, ele não vai olhar. É nulo isso. Então a gente tem que incluir ali uma entidade iluminada, um ancestral iluminado, para a pessoa receber desta força. Temos que ter sabedoria para entender que existem situações muito doloridas na nossa vida, muito profundas, e principalmente quando trata, né, de mãe e de pai, que são quem deram a vida pra gente. Não tem dor maior de que saber que um pai ou uma mãe não abençoa a sua história, a nossa história. Mas você vai ter que aprender, porque talvez foi isso que você veio fazer aqui na Terra. Aprender a se amar acima de qualquer coisa.
É isso, gente. Eu espero que tenha auxiliado você. Se você está com dúvida, achando que você está louco, que você está sendo cruel, que você está sendo egoísta, talvez não. Talvez você esteja querendo apenas sobreviver de uma maldição. Me chama e nós vamos juntas interpretar a sua história, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até mais.